Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso, né? É um prazer poder recebê-los aqui novamente, eu vou me cansar de dizer isso para vocês, mas agora nós queremos abordar o assunto aí sobre programas e portfólio. Já vimos aí o conceito de projeto, de gerenciamento de projetos e precisamos compreender também a diferença de programas e portfólio, né? Dentro do contexto organizacional, porque muitas vezes as organizações elas não têm um projeto apenas, elas têm vários projetos. E como nós gerenciamos esses projetos? Por meio de programas? Por meio de portfólio? Ou então a gente gerencia os projetos de maneira aleatória? Então o que define as diferenças entre essas coisas, né? A primeira coisa que eu quero abordar aqui é o conceito de gerenciamento de programas. Vamos ler aqui então? Gerenciamento de programas é a aplicação de conhecimentos, habilidades e princípios a um programa para atingir os objetivos do programa e obter benefícios e controle que de outra forma não estariam disponíveis através do gerenciamento individual dos componentes do programa. Então, o que eu quero enfatizar por meio desse conceito e que vocês têm que ter claro aí na mente de vocês é o seguinte, que um programa ele existe para gerenciar projetos de maneira coordenada a fim de atingir objetivos de maneira melhor, mais eficaz, mais eficiente. Ou seja, quando você integra esses projetos juntos, a gente tem um objetivo coletivo, no caso, né, em que eu compartilho recursos entre esses projetos, conhecimento, lições aprendidas entre esses projetos, e isso eu tenho um ganho de performance nesses projetos. A gente faz mais com menos, a gente consegue otimizar o uso de recursos. De repente uma pessoa alocada num projeto aqui, ela não preciso mais dela, mas eu aloco ela num outro projeto e nisso eu ganho tempo, ganho velocidade, aproveito um recurso que tem um determinado conhecimento, expertise e já aloco naquela nova posição e isso dá um ganho de performance. Então observe dentro do nosso conceito, né, que o objetivo é atingir objetivos do programa e obter benefícios e controle que de nenhuma outra maneira estariam disponíveis se os projetos fossem gerenciados individualmente. Gerencia os projetos individualmente, você não tem esses benefícios. Gerencia como programa, você tem esses benefícios, ok? Então, observa como pode ser, por exemplo, a estrutura de um programa qualquer, né? Eu posso ter dentro do programa um projeto A, um projeto B, C e D, mas eu posso também ter outros mini-programas, digamos assim, né? Subprogramas dentro de um programa maior, ok? Dentro dos projetos nós podemos ter subprojetos, às vezes o projeto ele é tão grande que é necessário quebrá-lo em partes, por exemplo, um projeto de um estudo de viabilidade de uma hidrelétrica, né? Ele pode consumir muito tempo, ou de uma nova área de mineração, ele consome um tempo extremamente grande, um investimento alto, e nisso muitas vezes ele é tratado como, pode ser tratado no caso, ou como uma fase de um projeto, ou como subprojeto, e nós somente vamos avançar para fases seguintes se essa fase anterior for bem sucedida aqui no caso, ok? Gerenciamento de portfólio, vamos entender então a diferença de gerenciamento de portfólio, o conceito-chave por trás disso e nós temos o seguinte, gerenciamento de portfólio são projetos, programas, portfólios subsidiários, né? E operações gerenciados em grupo para alcançar objetivos estratégicos, né? Então, o componente-chave do conceito de portfólio é juntar tudo isso, projetos, programas, né, mini portfólios, né, os subportfólios aqui ou no caso, né, como diz aqui, subsidiários, né, operações, tudo isso aqui de maneira integrada, voltada para o objetivo estratégico da organização. Ah, Moisés, mas o programa não está voltado para a estratégia da organização? Não sei, né? Às vezes não está diretamente vinculado à estratégia. É uma parte, né? Vai atender uma determinada necessidade da organização, mas o portfólio tem essa preocupação. Se, por exemplo, o nosso ano fiscal, né, agora, nós estabelecemos que o nosso objetivo para o ano seguinte é expandir a nossa fábrica, né, criar novos produtos, e eu tenho 100 projetos candidatos, eu vou escolher apenas aqueles projetos que vão permitir
com que eu atinja esse objetivo de expansão, esse objetivo de criação de novos produtos. Então, dentro dessa carteira imensa, que normalmente as empresas possuem mais projetos do que de fato elas dão conta de gerenciar, entre essa carteira imensa, quais aqueles que vão permitir com que eu atinja melhor, de maneira mais rápida, de maneira mais efetiva, os meus objetivos organizacionais. E aí, quando você seleciona esses projetos, ou programas no caso, você precisa gerenciá-los. Muitas vezes você vai utilizar de operações para poder integrar tudo isso, para poder estabelecer rotinas relacionadas com a estratégia, demonstrar como que essa estratégia está sendo alcançada, e isso se chama gerenciamento de portfólio, ok? Então, para vocês entenderem melhor a questão da estrutura do portfólio, eu posso ter programas, projetos, portfólios e operações. Dentro dos programas, os projetos, outros mini programas, e dentro dos projetos, às vezes, subprojetos. Então, uma estrutura de portfólio é composta de todos esses elementos, ok? Aprofundando um pouco mais nessas questões, nessas diretrizes de projetos, programas, portfólios, né? Nós temos o que nós chamamos de gerenciamento de projetos organizacional, ou GPO no caso, e estratégias, né? Que se relaciona com a maneira que projetos, programas e portfólio contribuem para a realização dos objetivos estratégicos. Como que isso tudo está integrado, né? Então, por exemplo, portfólios, eu vou me preocupar, no caso, com a seleção de programas e projetos corretos, priorização, seleção de recursos adequados. Então esse é o nosso propósito em relação a gerenciamento de portfólio. No que tange a programas, eu vou buscar a harmonização dos componentes do programa a fim de realizar benefícios, lembrando que não estariam disponíveis se os projetos fossem gerenciados de maneira individual. E os projetos, no caso, nós temos que buscar o atingimento de objetivos e metas organizacionais. Então a integração desses elementos, projetos, programas, portfólios, o que nós chamamos de gerenciamento de projetos organizacional, a integração desses três elementos, né, vai possibilitar com que nós possamos estar mais alinhados aos objetivos estratégicos da organização.